Bom, além de eu conseguir detectar exceções, podem existir cenários em que eu queira gerar exceções. Afinal, né, como a gente viu aqui nas execuções do nosso programa, quando eu faço alguma coisa no Pandas, alguma coisa no NumPy que é considerada proibida, um erro é levantado e a execução do meu programa para. Da mesma forma, quando a gente estiver escrevendo código proprietário, a gente pode querer que esse seja um comportamento do nosso código, que é da gente levantar exceções, ou seja, a gente não deixa o programa prosseguir caso uma determinada condição não seja atendida. E isso tem o nome em português de levantar exceções, que vem da sintaxe do raise, que eu vou mostrar para vocês agora, que eu vou adicionar aqui um diretório chamado de C raise, e aí aqui a gente vai criar um arquivo Python chamado raise. Então, como funciona a sintaxe do raise? A sintaxe do raise é super simples, porque ela é diretamente escrever raise e aí colocar aqui uma exceção. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja fazendo algo do tipo, estou carregando uma base de dados, aí vamos supor que a base de dados esteja aqui nessa variável df, aí vamos fazer assim, import pandas as pd, e aí aqui eu tenho uma variável df, essa variável df, opa, aqui faltou um s, essa variável df é um data frame, aí vamos supor que esse cara aqui tem os dados data, seja 1, 2, 1, 2, opa, tá difícil hoje, hein? 1, 2, 3, e aí tem a 4, 5, 6, e cujas colunas sejam os valores de A, B e C aqui. Né? Então aqui eu tenho o meu data frame que eu criei. Se eu imprimir o valor de df, e aí é o que eu posso vir executar esse carinha, a gente vai ver o data frame que eu acabei de gerar, que é simplesmente o data frame ABC com os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vamos supor que isso seja uma base de dados de fato, né? Que eu esteja carregando, que venha, sei lá, de algum lugar público, ou é uma base de dados que está dentro dos sistemas da minha empresa, qualquer coisa assim. Vamos supor que, por exemplo, essa base de dados ela veio com um problema, né? Que, por exemplo, ela era para ela vir com uma coluna D aqui, mas essa coluna D não veio. E aí, o que eu quero fazer? Putz, eu quero ver se não tiver essa coluna D, eu quero que pare a execução do meu código aqui, porque provavelmente todo tipo de tratamento de dados que eu estou fazendo após o carregamento da base depende da existência dessa coluna D. Então é melhor que já tenha um erro que apareça aqui e o meu usuário do meu programa já fique sabendo que tem esse problema e eu não tenha que esperar, né, ele chegar num determinado ponto que dependa da coluna D e desse erro. Então a maneira como eu poderia fazer isso eu poderia checar if d not in df, e a gente sabe que isso aqui vai ser o caso. Vou colocar aqui um print olá, só para a gente ver que isso está acontecendo. Ó, então ele vai imprimir o meu olá, porque a coluna D não existe no data frame. Então aqui, se isso acontecer, eu vou dar um raise, e aí vamos colocar aqui, por exemplo, um key error. E aí, se eu fizer isso e executar o meu programa agora, você vai ver que ele vai terminar com um erro, né? Nesse caso, porque eu estou levantando, então estou fazendo um raise, levante, por favor, o erro key error aqui. Tá? Então veja que aqui eu consegui, eu mesmo, gerar uma exceção que interrompe a execução do meu programa para que eu não tenha que fazer outros processamentos aqui. Por exemplo, cheguei aqui, que seriam desnecessários, né? Porque eu preciso dessa coluna para o resto do meu programa funcionar mais para baixo. Então, veja como a sintaxe do raise é simples, é assim que eu levanto uma exceção, é só raise o nome da exceção. Agora, uma das coisas que a gente pode querer fazer, na maioria dos casos, é adicionar um texto para essa exceção, né? Porque a gente sabe que se, ao invés de raise key error, aqui eu tentasse fazer algo do tipo dfd, né? Então vamos colocar para imprimir isso aqui. Se eu fizesse isso, e a gente olhar para a minha exceção, você vai ver que, além do key error, que a gente já viu no outro, no raise key error aqui, ele tem um textinho associado a esse key error. E esse textinho me explica por que houve um erro. Aqui ele está falando, olha, key error não existe
a chave D dentro do objeto que você tentou indexar essa chave em particular. Então, a gente consegue, pela sintaxe do raise também, colocar texto de erro. Então, aqui no raise key error, eu posso abrir parênteses e abrir aspas aqui para colocar o meu texto. Então, eu posso escrever aqui, o data frame não possui a coluna D. Eu vou colocar aqui entre aspas. E agora, quando eu rodar o meu raise, você vai ver que ele vai, de novo, dar o meu erro, porque a coluna D não existe no data frame, só que agora ele vai aparecer aqui a mensagem de erro completa. Que error, o data frame não possui a coluna D, que é até muito mais explicativo do que simplesmente coluna D. Tá? Então, o raise ele tem um uso particular, que é quando eu quero interromper a execução do meu programa. Eu consigo colocar um nome de exceção que seja válido para mim. Então, por exemplo, poderia ter colocado value error aqui, por exemplo, se eu achasse que faz mais sentido isso ser um value error, mas nesse caso realmente está mais para um key error. E eu consigo colocar um texto descrevendo a minha exceção, ou seja, descrevendo o porquê a gente precisa parar a execução do código neste ponto.